Olá pessoal, tudo bom? De volta aqui com Cada Minuto Debate. Eu sou o Carlos Melo, editor do Grupo Cada Minuto. Estou aqui sempre, toda semana, ao lado do Célio Gomes, jornalista. Tudo bom, Célio? Tudo bem, tudo bom, Carlos. Essa é a edição 7, Célio, já do Spotify. A coisa anda, né? Já estamos no YouTube também. No YouTube a gente lança os 3 blocos de uma vez. E a partir dessa semana, com esse programa, a gente vai estar de maneira fixa no site Cada Minuto. Então, estaremos no nosso canal do YouTube, o Cada Minuto TV, nas plataformas de stream e de maneira fixa no site, no Cada Minuto. Nesses são 3 blocos, o 7, o 8 e o 9. Nesse 7, a gente está dando continuidade a uma temática que a gente já fez no começo. É um tema nacional, né? Eu acho que o público sabe que o primeiro tema é um tema nacional, o segundo é um tema local, o terceiro é um tema de cultura e comportamento. Hoje a gente vai falar do Ciro Gomes, já falamos do Lula, já falamos do Sérgio Moro, e hoje vamos falar do Ciro Gomes, candidato a presidente, primeiro candidato declarado a presidente, né, do PDT. Ele se alinha ali numa corrente de centro-esquerda, mas quer conversar mais com o centro, quer conversar com a direita sem ser bolsonarista, quer conversar com a esquerda desgarrada com o Lula. Vem ali planando entre 5% e 8% e 9%, mas parece que a entrada do Moro deu um choque de realidade na campanha do Ciro, que a gente não sabe se vai chegar ou não vai chegar. Mas antes da gente falar especificamente das chances dele e do número, aquela pergunta básica, né? Quem é Ciro Gomes? Né? A gente sabe que ele surgiu da Arena, foi ministro do FHC, ministro do Lula. Quem é Ciro Gomes, sério? Ele... Não é seu primo, né? O Ciro vem aí nessa tentativa. Ele se complicou agora, mais uma vez, né, com essa entrada do Moro, como você falou. As chances, a primeira pesquisa que apareceu com ele, saiu nesses últimos dias no Paraná Pesquisa, mostra o Sérgio Moro já com 10%, o Ciro ficou atrás. Depois vem lá adiante Bolsonaro e o Lula liderando, né? Ele tenta se viabilizar como candidato para ser uma alternativa aí a chamada polarização, quer ser centro-esquerda, mas quer dialogar também com o centro-direita, com a direita. O Ciro, não só agora, né, mas na última eleição, 2018, quando ele foi candidato, e teve aquele episódio maluco de ficar fora do segundo turno e não se posicionar entre Haddad e... Ele disse que se posicionou, que veio votar, enfim, mas é uma polêmica, viajou para a Europa, né? Para Paris, né? Quando foi para Paris, não fez a declaração de voto publicamente, né, que se cogitava, que se esperava, que o grupo do Haddad, a esquerda, enfim, anti-Bolsonaro esperava. O Ciro é uma figura... Ele fez teve um prestígio, construiu um prestígio como gestor no Ceará. Isso. Na tabelinha com Tasso Gereissati, né? Depois emplacou o próprio irmão. Faz muita propaganda dos números da educação no Ceará, embora tenha... houve reportagens que já contestaram aí esse paraíso que eles descrevem lá no Ceará, mas enfim, ele, com esse prestígio, tentou essa carreira nacional já desde o governo FHC, como você lembrou, como ministro. E o Ciro é uma figura complicada também. Ele sempre é cobrado por ter um estilo imprevisível, né? Truculento algumas vezes, respostas complicadas, né? Bater boca com imprensa, com adversários. E vive uma coisa um pouco esquizofrênica, porque não sabe se ataca mais o Bolsonaro e a direita, a extrema-direita, ou se ataca mais o Lula e a esquerda, né? Porque sabe que tem que se livrar de um ou outro para se viabilizar como alternativa. É um páreo bastante difícil. Eu não vejo muita como ele pode crescer. Fez uma aposta estranhíssima, que foi contratar o marqueteiro do PT, João Santana, tido e havido como craque, né, nessas estripulias da marquetagem política, mas, enfim, parece um pouco sem rumo hoje em dia. Então, talvez aquela situação de que passou a hora, passou o tempo do cara. Eu acho que vai ser difícil ele se viabilizar
nesse cenário que a gente está vendo para 2022. Ele vem apostando muito na questão da utilização das novas ferramentas tecnológicas, né? Internet, outros podcasts, programas, das mais diversas vertentes ideológicas, e ele acredita que no momento em que a campanha presidencial ganhar corpo, que for para os debates, embates, e que a população acompanhar mais, ele acredita que possa ter uma chance pode ter uma chance de crescimento, né? É uma coisa controversa, né? Mas fica meio confuso saber o que o Ciro defende. Ele tem um livro, né? Ele parece ser um dos candidatos que tem uma base, tem um plano de governo, né? Que a gente não discutiu a fundo aí no plano de governo, eu mesmo nem li, mas ele vai lá e defende esses pontos e tudo mais, mas fica difícil um candidato híbrido, Célio, que a gente não sabe justamente se ele é contra tudo, mas ele é a favor de quê? De que é a favor o Ciro? Quem são? Porque o Ciro também sempre teve muitos problemas com números, né? Você falou da questão lá de Sobral, de Ceará, e toda vez que o Ciro vai dar uma entrevista sobre economia, sobre qualquer coisa, ele meio que briga com os números, né? Aí os economistas depois vão corrigir. Ele não é o único também, todos eles brigam um pouco. Principalmente na campanha, né, os números são surrados, né, torturados. Verdade. Mas você acredita que o Ciro pode ganhar algum impacto com a campanha, quando a campanha ganhar força? E também um outro detalhe que eu queria perguntar, você acha que a entrada do Moro arrefece, tira qualquer chance do Ciro de chegar ao segundo turno? Nessa coisa da economia, porque o Ciro, ele se apresenta como um craque em economia, né? Como ele é uma empáfia, uma arrogância ao falar dos números, aí entra naquele... no dialeto, no economês, e aí para se entender, você não sabe exatamente o que o cara está falando, parece tudo meio ficção científica, mas ele tem essa certa postura, arrogância de dar aula, de ensinar que ele fez tudo errado, que o outro faz tudo errado, enfim. Tem um economista, ele tem uma coisa de economista com ele de longa data já, trabalhou com ele no governo do Ceará, né? Estava trabalhando com ele na campanha passada, não sei se continua. O Ciro, um problema também do Ciro, e que ele tem dificuldade nas alianças também por isso, é porque é difícil. Ele deu declarações nessa relação mesmo com o PT, com o Lula e com a esquerda. O Ciro já disse uma coisa hoje, no dia seguinte já disse o oposto. É uma coisa. O Ciro não me passa muita confiança, sabe? Aí é uma impressão apenas, né? Uma intuição, não é nada científico, mas ele não me parece, a postura e algumas opiniões que já deu sobre vários temas, mas principalmente isso, na relação com o Lula e com o PT, que num dia fazia uma defesa, hoje ele não faz mais, mas já fez, apaixonada de uma corrente política, de um personagem, e no dia seguinte insinuar que é ladrão, é corrupto, né? Então, as duas coisas não tem como sobreviver, uma coisa ou outra. Então, o Ciro, não só nesse caso, mas em situações também de votação no Congresso, falando pelo PDT, num dia é uma coisa... Teve essa confusão agora da... O PT é meio esquizofrênico, né? O PT tem uns caras que eles vão junto com o Bolsonaro. Aí o Ciro até suspendeu a campanha por causa da votação da PEC dos precatórios, porque a bancada orientou e votou majoritariamente aliado ao governo, né? Impressionante. E aí depois é que o candidato, que seria a maior liderança, o maior nome do partido e tal, aí do partido faz uma votação e a cúpula do partido e o próprio pré-candidato, a maior liderança, não sabia, ou é pega de surpresa, e depois vai bater boca em público, brigar, ameaçar a expulsão do deputado, enfim. Sem contar que o Ciro deu várias, embora queira ser diferente, e é muito diferente, claro, de um Bolsonaro ou de outros mais complicados em termos de essa questão de direitos humanos, de respeito às minorias, às diferenças e tal. O Ciro também nesse campo já escorregou, né? Já deu muita bola fora, né? Ao tratar de mulheres, ao tratar de negros, das minorias e tal.
não foi muito, também não se sabe exatamente o que é que esse camarada pensa a respeito dessas coisas, porque já disse uma coisa, depois disse o contrário. E, para responder a tua última pergunta, a questão do Moro, eu acho que deixa ele, ficou mais difícil ainda agora, mas vamos ver, né? O Moro acabou de cair em campo, tem uma certa novidade, uma certa zoada, principalmente na grande imprensa, todo mundo já apresentou o economista do Sérgio Moro, que é o Pastore, né? Que foi presidente do Banco Central ainda na ditadura, no finzinho da ditadura, no começo dos anos 80, é um cara respeitado. Então tem um certo auê com o Sérgio Moro, porque foi na semana passada, tem pouquíssimos dias. Vamos ver, está muito cedo realmente. Eu não sei se ele, o Moro, com esse carisma que ele tem, se ele mantém aceso por mais alguns dias essa folia em torno do nome dele. E aí a gente vai ver qual é a situação realmente também nesse caso, como é que fica o Ciro Gomes entre os outros. Né? Eu acho que nas próximas eleições a gente discorreu de uma maneira bem em passant sobre os candidatos. Isso. A gente entra mais em determinados temas, até explicando isso para o público. Eu acho que a terceira via vai ser um tema de debate nosso, qual o papel, a questão do Lula e as ditaduras sul-americanas, a gente também vai debater isso. Entendeu? Mas eu acredito que com o Ciro Gomes a gente vai ter que aguardar um pouco, né? A coisa do Moro assentar e ver em que posicionamento o Ciro vai ter até o começo do ano que vem. Mas de uma certa forma decepcionante, né? 6, 7% é menos do que ele achava quando ele fez o combo, João Santana, nem Lula, nem Bolsonaro e tudo mais. Enfim. Esse perigo, exatamente. O cara parece que já passou o período em que teve mais chance, poderia ter mais chance. Agora é mais difícil, mas é isso. Eu acho que ainda tem aí até o começo do ano, até abril, enfim, a gente vai ver. E quando a coisa as candidaturas formalizadas, qual vai ser realmente a tendência a acontecer. Vamos ver. Pronto, pessoal. Esse foi o episódio 7 do podcast, né? Do Cada Minuto Debate no podcast. Estamos nos streams, estamos no Cada Minuto TV no YouTube e vamos estar de maneira fixa no portal cadaminuto.com.br, né? Obrigado. Daqui a pouco a gente vai para o próximo bloco.